Finalmente o Brasil jogou bola, finalmente o Brasil venceu e convenceu tudo o que a gente espera da seleção brasileira há muito tempo. Fala aí, seus cachorros, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos falar da vitória da seleção brasileira por 3-0 diante do Chile. Obviamente um adversário muito fraco, o pior time dessas eliminatórias. Óbvio, a gente tem que deixar tudo isso dentro do contexto, mas mesmo assim a gente precisa falar do bom jogo que o Brasil fez. O Brasil jogou muito bem esse jogo contra o Chile, conseguiu ser dominante do começo, do primeiro ao último minuto, e a gente vai falar sobre isso, tá? Cadê o Pepe? O Pepe está no gol. Cara, gente, o Pepe... Vou nem falar que ele tá de férias hoje. O Pepe foi comentar no GOAT Suriname e Panamá, meu parceiro. E foi 0-0. Inclusive, enquanto eu tô gravando esse vídeo, ele tá lá ao vivo no GOAT. Então você pode até dar uma olhada depois. Ele tá comentando esse jogo. Suriname 0, Panamá 0, pelas eliminatórias da CONCACAF. É complicado, tá certo? Por isso que ele não tá aqui, tá? A gente tá tentando fazer ele entrar depois do jogo, ele ficou tentando acompanhar em loco ali enquanto estava no outro jogo, mas pelo horário do programa não ia dar tempo, ia ficar muito tarde, ele ainda tem que sair de lá, do estúdio do GOAT e ir para casa dele em Dayatuba. Então, né, vamos entender, né, vamos ter compaixão com o Pepinho, tá certo? Merece férias. Mas vamos falar dessa vitória do Brasil, tá bom? Gostei, tá? Gostei no geral. A gente vai falar sobre tudo. Vou falar até sobre o Neymar, porque eu tava assistindo a GETV, né? Inclusive, quero mandar um beijo pros meus amigos pessoais, o Bruno Formiga, o Jorge Igor e a Lona Maluf, né? Gosto muito de vocês, tá? Parabéns aí pela transmissão. Espero que vocês continuem nessa trilha de muito sucesso aí, tá? Eu tenho mais proximidade com o Bruno, mas gosto muito dos três, tá? Então, um beijo para vocês, muito sucesso sempre para vocês, tá? De coração. Os outros também, tá? Que eu não tenho proximidade nem do Fred, nem do André, e nem da Mariana Spinelli e tal, nem da Jordana. Então, tô falando de quem eu conheço, tá bom? Bom, vamos lá. O Brasil venceu por 3-0, gols de Estevão, Paquetá, vai ser um personagem importante aqui, e Bruno Guimarães também, um personagem importantíssimo aqui. E a gente precisa falar sobre isso. Por que eu falei do Neymar? Porque, cara, durante o pré-jogo e tal, eu não lembro o nome da menina que tava fazendo lá, ela foi perguntando para os torcedores chegando a Maracanã, com Neymar ou sem Neymar. E aí eu senti, teve uma divisão, óbvio, né, com Neymar e sem Neymar, mas muito mais com. Eu senti um 80-20, mais ou menos, 70-30, de proporção ali das pessoas que ela perguntou, de que se as pessoas querem o Neymar na seleção ou não. Então ainda você vê, num geral, as pessoas ainda querem. E quando eu falo de Neymar e o argumento para ele ser utilizado é justamente quando tá tudo mais positivo. Porque hoje, com essa partida, antes de entrar propriamente no jogo, com essa partida, você fala, caramba, se ele entrar é para potencializar, não para resolver. Que eu acho que é o grande diferencial de toda a argumentação em cima dele ir ou não, tá? Porque o ideal é que a seleção não sinta a falta dele se ele não estiver presente, entende? E se ele estiver, vai ser um bônus. Tal qual, óbvio, com as proporções devidas de jogador para jogador. O Messi hoje fez chover, né? Contra a Venezuela, fez 2 gols, um espetacular. É tal qual a Argentina com o Messi, né? Se ele não está presente, o time já sabe jogar bem sem ele. E é isso que o Brasil tem que buscar, o Ancelotti tem que buscar. E eu acredito que mesmo com pouquíssimo tempo de trabalho, ele já está conseguindo isso. A defesa com o Ancelotti ainda não tomou gols. Lembrou muito a seleção brasileira defensivamente do Tite, que não tomava gols, basicamente, né? Era um time que sofria poucos gols. O Ancelotti já arrumou o sistema defensivo. Por mais que tenha dificuldades, e nos outros jogos teve certas dificuldades para construir, para destruir, né, para dificultar a vida do adversário, o Brasil conseguiu muito bem. E hoje se defendeu com a bola, né? O que é mais importante ainda. Beleza? Então, encerrada a parte de Neymar, que eu acho que é um negócio que a gente precisava falar, eu quero convidar vocês para participar da nossa ação premiada, tá? Link tá aqui na descrição, ou no QR Code aparecendo na sua tela, ou vai em futirinhas.net, 49 centavos por número. O pedido mínimo é de 10 e 21, tá? Você adquire 21 números, mas esse é o pedido mínimo que o banco liberou. Então, 49 centavos cada número sai, tá? Se dependendo da quantidade de números que você pegar, tem descontos, pode chegar até 35 centavos por número, tá bom? O prêmio é de 15 mil no Pix,
ou um videogame de última geração, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X ou Nintendo Switch 2, mais um iPhone 16 Pro Max ou um equivalente, mais uma TV 4K da sempre Toshiba, tá? Você escolhe, tá bom? Além disso, temos o top 3 compradores. O primeiro colocado leva 12 mil de prêmio, o segundo 10 e o terceiro 9. Temos 27 números premiados para sair, de 100 até 500 reais. Desses 27, 9 são prêmios de 500 reais disponíveis ainda para sair, tá? O link está na descrição, no QR Code aparecendo na sua tela, vai futinhas.net. O sorteio é este sábado, ou seja, amanhã, né? Porque já vai sair na sexta-feira isso aqui, já depois da meia-noite. Então, amanhã, às 7 da noite, no canal da Caixa da Loteria Federal, a gente avisa tudo e deixa tudo lá no nosso grupo de Telegram, que é o segundo link aqui da descrição, para caso você tenha qualquer dificuldade com compra, com acessar a conta, não consegue trocar a senha, ou alguma compra sua, você fez o Pix e a compra sumiu do site, eu vou lá e te auxilio, tá bom? Então você entra no grupo de Telegram, manda uma mensagem lá no grupo, que eu te respondo e a gente conversa. Fechado? Beleza, recado dado, vamos voltar para o jogo da seleção brasileira. Vamos para a partida em si, porque falar de Neymar era só um negócio. Eu até fiz uma tweetada zoando, lembra do André Hernan, quando o Brasil do Diniz estreou contra a Bolívia, fez 5-0 e o André Hernan falou assim: Ancelotti, cumpra seu contrato, o Brasil já tem um treinador. Foi a mesma coisa que eu fiz. Falei, Neymar, cumpra o seu contrato, o Brasil já tem um técnico. Foi lógico, uma zoeira, mas enfim, vamos lá, né? O Brasil começou o jogo já tentando agredir bastante a defesa do Chile, né? O Brasil tinha controle total do meio de campo, saiu o gol do Casemiro ali, que acabou sendo invalidado por impedimento, mas o Brasil tendo domínio total do meio de campo e da construção, o Wesley e o Douglas Santos passando muito bem, indo ao ataque, sendo alternativas, o Rafinha vindo muito para o meio para buscar jogo, o Martinelli também fazendo isso, né? O Martinelli muitas vezes fechou para o meio para dar amplitude para o Douglas Santos passar pela ponta, e fechando no meio para ajudar a construir, porque no papel, né, na escalação inicial, o Brasil entrou com 4 atacantes, né? Então, vai lá, Alisson no gol, Wesley e Douglas Santos nas laterais, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães como meias e 4 atacantes, Estevão do lado direito, Martinelli do lado esquerdo, Rafinha como segundo atacante e o João Pedro como centroavante. Mas todos eles de muita mobilidade. Aqui entra um ponto interessante. Tanto o Rafinha quanto o Martinelli, o Estevão e o próprio João Pedro voltavam para o meio para ajudar a construir o jogo. E o João Pedro mostrou, principalmente nesse período de Chelsea, depois do Mundial de Clubes, e ficou mais evidente ainda para quem não acompanha tanto a Premier League, mas acabou assistindo a Copa do Mundo de Clubes, e agora que ele está num time maior, tem mais visibilidade, ele tem essa característica, ele não é aquele 9 que fica preso na área, pivô para jogar de costas, não, ele sai para construir o jogo. Em característica de movimentação, ele se assemelha muito ao que o Gabriel Jesus sempre ofereceu, não é aquele 9 pivô, é o 9 de movimentação que sai para buscar jogo, fazer tabela, jogo associativo, e isso é muito bom. Porque encaixa muito com o jeito do Ancelotti querer jogar, né? Ele gosta desse time móvel. E jogar com 4 atacantes é muito arriscado, mas o Rafinha foi um meio-campista boa parte do jogo, né? Ele ultrapassava, entrava no meio, mas muito como um ponta de lança, o que é benéfico, porque como ele não estava encarregado sozinho de armar, tinha muito isso no Bruno Guimarães, que é um personagem muito importante que a gente precisa falar aqui, tem essa divisão de responsabilidade, não ficava a cargo do Rafinha fazer essa construção, ele era mais um personagem dentro dessa engrenagem para funcionar. Lembrando novamente que era um adversário muito fraco, mas que mesmo assim, na primeira vez que se enfrentaram, o Brasil não venceu com facilidade, venceu com dificuldades. A gente se acostumou a ver esse Brasil desse período pós-Copa de 22, um Brasil que até vence, mas não convence ninguém. Hoje, talvez tenha sido um dos poucos jogos que o Brasil venceu e convenceu. Venceu e foi imponente, venceu e comandou todas as ações do jogo, né? Do jogo. Uma escapada ou outra do Chile, teve duas, uma que o Alisson sai mal, mas estava impedido, né? O Brereton consegue fazer a jogada e o Marquinhos faz uma recuperação espetacular, mas eu acho que a jogada é invalidada por impedimento, e uma outra cabeçada do zagueiro do Chile, que eu não me lembro, deixa eu ver o nome dele aqui, só para não falar errado, acho que foi o Maripan, foi o Paulo Dias, zagueiro camisa 5, ele dá uma cabeçada ali no cruzamento e o Alisson faz um espetáculo de defesa, que também estava impedido. Fora isso, o Chile não ofereceu grandes perigos à defesa da seleção brasileira, né? Foi muito mais um clube, um time de construção ofensiva, de tentar controlar o jogo. Mas ainda assim, o primeiro tempo foi difícil, por quê? Porque como o Chile defendia com a linha muito baixa e 5 na primeira linha ali, e 4 na segunda, e só o Brereton na sobra, também atrás da linha da bola, o Chile ficou os 11 no campo de defesa,
o Brasil teve muitas dificuldades para conseguir finalizar, porque ficou um paredão ali, então toda vez que o Brasil chegava na frente da área e tentava um chute, tinha um bloqueio, né? Fora a pontaria também, que não estava muito boa dos jogadores do Brasil, Casemiro, Bruno Guimarães, o próprio Estevão, que acabou fazendo o gol depois, né? O Rafinha, muitos chutes do Brasil foram bloqueados pela defesa do Chile. Vou até trazer o número só para não falar besteira. 7 chutes do Brasil, o Brasil deu 22 chutes, tá? 7 chutes do Brasil foram bloqueados, 6 no primeiro tempo, cara. Então teve muita construção, muita ultrapassagem, mas muitos chutes bloqueados. Então o Brasil construiu, ele foi para frente, ele foi para cima, ele buscou as jogadas, criou muitas tabelas, muitas ultrapassagens. O Wesley, principalmente o Wesley do lado direito, sendo um parceiro muito bom para o Estevão nas jogadas. E até que o Brasil faz o gol com o Estevão. Em outra jogada que tem um chute bloqueado, a bola desvia, né? Que é o chute do Rafinha, numa bela jogada ali pelo lado esquerdo, ela sobe, o Estevão tá embaixo da área e faz um gol de bicicleta, né? Embaixo da linha do gol ali. Em cima da linha do gol, aliás. E faz o gol de bicicleta e faz 1-0 para o Brasil. Mas, falando do Estevão agora, um personagem interessante, o Estevão fez um primeiro tempo muito bom, né? Eu acho que de jogadas individuais foi o jogador mais ousado do Brasil, de arriscar, de ir pro drible, de passar em velocidade, de buscar a jogada no 1 contra 1 contra o adversário, né? E é um menino de 18 anos, mas que mostrou muita personalidade nesse jogo. E ele tá começando a carreira, né, gente? Ele é um cara ainda em começo de carreira, mas mostrou muita personalidade, responsabilidade, foi para cima, fez um belo primeiro tempo e foi coroado com seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira, né? Vamos nos acostumar com esse menino sendo importante para a seleção, e ele começou a história dele no Chelsea muito bem também. E aí acaba o primeiro tempo, o Brasil vencendo por 1-0. No segundo tempo, o Ancelotti demora um pouquinho para mexer, ele não mexe logo no intervalo, né? O Brasil volta do mesmo jeito, acho que ele volta só com... O Andrei já entra ali nos 45, no começo do segundo, não, ele entra depois, né? Mas enfim, o Brasil volta para o segundo tempo, continua mandando no jogo e tal, e ele começa a fazer as alterações. Aí a gente precisa falar de personagens muito importantes ao entrarem no jogo. O André entrou no lugar do Casemiro e entrou bem, tá? Entrou como um... E você vê, o André não entrou de primeiro volante. O Casemiro é mais um primeiro volante, é um 5, né? Protege a entrada da área. O André é aquele outro meio-campista que joga mais ou menos como o Newcastle joga, né? O André é jogador do Chelsea, mas ele joga mais ou menos como o Bruno Guimarães está habituado. O Bruno Guimarães não tem um camisa 5 jogando no Newcastle com ele, né? Ele tem outro parceiro de meio de campo que constrói tanto com ele quanto ele, que é o Sandro Tonali. Né, tem o Joelinton também, que estava convocado, acabou cortado, mas são jogadores de construção, marcam e atacam. Muito que é o meio-campo da Inter de Milão, por exemplo, com Barella, Mkhitaryan e Çalhanoğlu também. Não tem um camisa 5 propriamente dito, são 3 camisas 8 que se complementam, e o André é muito nessa característica, ele entra mais como ser uma alternativa de construção também, porque o Brasil estava mandando no jogo, tanto que o Casemiro no primeiro tempo, ele estava toda hora perto da área, porque ele não estava destruindo muito, ele estava construindo. E aí o André, ele tem muito trato com a bola também, entra no lugar do Casemiro. O Luiz Henrique entra no lugar do Estevão, e, cara, para mim, né, foi o segundo melhor em campo, eu vou falar do melhor em campo já já, né, e o Paquetá entra no lugar do Martinelli. E aí vem a estrela do Paquetá, né, o Paquetá, depois de tudo isso que ele passou, a gente cobriu aqui, falou da inocência, da sentença, né, do possível banimento, até que ele foi inocentado, fizemos vídeo, etc. Na primeira jogada, uma jogadaça do André com o Paquetá, né? O André puxa a jogada, solta a bola no Paquetá, o Paquetá sai em transição rápida, toca a bola no Luiz Henrique, o Luiz Henrique faz uma belíssima jogada individual, cruza para a área, e é o próprio Paquetá que faz o gol do 2-0, com 1 minuto em campo, basicamente, né? 3 toques na bola, ele fez o gol, né? E dá uma mensagem, né? Porque o Ancelotti, ele falou, quero ver o Paquetá jogando comigo, eu não treinei ele ainda. E ele entra muito bem no jogo, o que é importante. A gente sempre, quando falou do Paquetá, a gente falava que ele não tinha que ser convocado justamente por causa da instabilidade emocional que ele estava vivendo com toda essa situação de West Ham, possível banimento, FA, julgamento e tal. Ele não estava com cabeça para continuar jogando bem na seleção brasileira e nem no West Ham, tá? No West Ham também ele estava muito mal. E isso mostrou que depois que tudo isso foi resolvido, e a tendência é que o Paquetá, inclusive, processe a FA para reaver possibilidades aí, porque ele ia ser vendido por 100 milhões de euros para o Manchester City, né? Essa negociação acabou não acontecendo por tudo que se degringolou disso aí. Ele tá bem mentalmente, você vê que a mobilidade dele em campo é outra, tá muito mais ligado, de novo,
contra um time muito fraco, que é o Chile, né, que é uma nulidade. O Chile é muito pior que os outros, mas mesmo assim o Paquetá entrou muito bem, uma rotação muito alta para construir o jogo, né, e sai e faz esse belo gol. A jogada é muito bonita, desde o Andrei até a finalização do Paquetá. O Brasil chegou na frente do gol em poucos toques, em belíssimos lances, né, tanto a troca de passes quanto os dribles do Luiz Henrique. E aí eu tenho que falar do terceiro gol do Brasil também, que é mais uma jogadaça entre Bruno Guimarães, Paquetá e Luiz Henrique. A jogada é linda, o Luiz Henrique acaba ficando com assistência, mas era para ser o gol dele, né? Era um gol daquele de espetáculo. E o Luiz Henrique entrou muitíssimo bem, muitíssimo bem. E o Luiz Henrique, ele sai com um recorte de 3 jogos com a camisa da seleção brasileira, 2 gols e 3 assistências. Em 3 jogos. Olha, mas tudo bem, ele tá na Rússia. Eu entendo, mas imagina a cara do Gerson vendo o Douglas Santos e o Luiz Henrique convocados para a seleção brasileira e ele não, né? O Luiz Henrique entrou muitíssimo bem, cara. Muitíssimo bem. Ele ficou pouco tempo em jogo, cerca de 25 minutos, mas assim, o tempo que ele ficou em jogo, ele foi muito bem no jogo. Muito bem no jogo, né? O Luiz Henrique no terceiro gol, ele faz a jogada e toca a bola pro Paquetá, o Paquetá faz o corta-luz e deixa a bola para o Bruno Guimarães, ele devolve para o próprio Luiz Henrique, que faz um belo drible, lindo drible, assim, pelo lado esquerdo, né? Pelo lado direito, dribla, tira do goleiro, do Viguru, né? Tira do Viguru, e a bola acaba batendo na trave e o Bruno Guimarães pega o rebote e faz o gol. E aqui entra o personagem Bruno Guimarães, que para mim foi o melhor em campo, tá? No contexto todo, jogou do primeiro ao último minuto, fez uma partidaça. Esse é o Bruno Guimarães que todo mundo esperava ver com a camisa da seleção brasileira. O Bruno Guimarães que até a chegada do Ancelotti não tinha rendido nada perto do que se esperava. Ele teve poucos momentos bons ali ao lado do Gerson jogando com o Dorival Júnior, mas muito pouco ainda perto do que a gente esperava dele. E o Bruno Guimarães com o Ancelotti na seleção brasileira virou aquele meio-campista que todo mundo gosta de assistir na Premier League. Um meio-campista importante, participativo, que pisa na área, que não tem medo de arriscar, que é um construtor também, não é só um marcador, né? Um meio-campista moderno, é um meio-campista que faz tudo no meio de campo, que marca, que ataca, que aparece para finalizar, que aparece para dividir na defesa, que tem bom jogo aéreo, é aquele meio-campista completo que todo mundo gosta, é o box to box, tá? É o meio-campista que vai da defesa ao ataque. Tem gente que não gosta desse termo, mas é isso, ele faz da defesa ao ataque sempre teoricamente na mesma qualidade, né? Ele marca tão bem quanto ataca. E hoje ele fez isso muito bem. Hoje ele fez uma partida muito interessante, muito boa, de muita participação, de muita construção, de muita aproximação, né? Ele não era um cara isolado, então ele apareceu para construir, ele apareceu para fazer tabela. Isso foi muito bem, né? Muito bom a partida dele, fez dribles, fez jogadas muito boas, por isso que eu coloco ele como principal jogador. E desde a chegada do Ancelotti, ele é o jogador que mais cresceu, né? Foi bancado titular e tal, e aí a gente tá vendo esse atleta que a gente sempre quis. Ele lembra muito, talvez na seleção brasileira, o que o Valverde faz pelo Real Madrid, né? Quando joga no meio de campo, sendo aquele volante que busca o jogo, mas aparece muito para finalizar também, né? E se olhar jogos do Newcastle e ver o Bruno Guimarães jogando, ele é muito essa presença dele no time, é isso que ele tá fazendo na seleção brasileira. Então o Ancelotti conseguiu finalmente fazer o Bruno Guimarães jogar o que se esperava dele com a camisa da seleção. Para mim é um ponto muito importante, porque o meio de campo, hoje, ele é o que faz o time funcionar, né? Hoje não, sempre, né? Mas é o que faz o time funcionar. E o Brasil ficava muito aquém na construção de meio de campo. Como estava sempre com 4 atacantes, os 2 volantes precisavam ser muito, muito, muito participativos. Com o Dorival Júnior, o Bruno Guimarães foi muito um primeiro volante, né? Ele não era aquele cara de chegar tanto. Com o Ancelotti, não. Ele é aquele cara que marca, mas também sai para o jogo. Ele não fica preso no sistema defensivo. Então, teremos o Bruno Guimarães e mais um. A tendência é que seja o Casemiro, o parceiro de meio de campo dele, mas dependendo do arranjo, pode entrar outro, como foi o caso de hoje, que acabou entrando o Andrei. E o Casemiro que vai sair, não o Bruno. Entende? Isso é muito importante, você ter esse cara para que ele seja o pilar. Você tem o cara ali que tem a moral e tem a experiência, que é o caso do Casemiro, para ser o pilar hoje, mas você está construindo um outro pilar, para ele ser o cara que vai liderar uma próxima geração. E o Bruno Guimarães, no meu modo de ver, com o Ancelotti, está sendo esse jogador agora. Tomara que ele continue em evolução, tomara que ele continue muito bem com a camisa da seleção, porque eu acho que a seleção tem só a ganhar, porque ele é de fato um jogador extremamente talentoso e muito bom, né? Finalmente jogou bem com a camisa da seleção.
Então, assim, num resumo, foi um jogo muito bom. Depois entrou o Caio Jorge, entrou o Richarlison também já com 3-0, né? Não entrou bem, mas isso é indiferente. O Caio Jorge até tentou um chute ou outro. Entrou com muita vontade de jogar. Gostei bastante. Eu fiquei até triste porque o Caio Henrique, na hora que chama Luiz Henrique, o Caio Henrique escuta o Henrique e vai correr para entrar e acaba não tendo que voltar para o banco e não entra. Mas o Ancelotti foi muito bem, né? O Ancelotti foi muito bem, conseguiu fazer o time jogar. Eu sou muito reticente quando um time entra com 4 atacantes. Eu tenho muita desconfiança, porque eu acho que o meio de campo mais robusto, com construtores, tá? Ele tende a ser um time que ofereça mais, que possa construir mais e fazer o time funcionar melhor. E mesmo com tantos atacantes, o Ancelotti conseguiu fazer isso, fazendo esses caras usarem o talento deles a favor do time, né? Não ficar enfiado como pontas o tempo inteiro, jogada só de linha de fundo, cruzando e chuveirando bola na área, como em muitos momentos o Brasil fez em outros jogos, né? Nesse aqui não. Nesse aqui você teve muita jogada de ultrapassagem, tabela, 1-2, infiltração, você teve muita jogada assim, sem ter propriamente aquele cruzamento, chuveirinho na área. Muitas vezes o Brasil chegava pelos lados e a bola vinha para o meio, para tentar a finalização da entrada da área também. E isso é muito interessante. Tomara que o Brasil consiga encaixar melhor isso e que o Ancelotti consiga ainda mais apurar esse tipo de jogo. Óbvio, o próximo jogo é contra a Bolívia, 4 mil metros de altitude, é muito alto onde o Brasil vai jogar. A Bolívia joga a vida, ela precisa ganhar do Brasil para ir para a repescagem e torcer contra a Venezuela, né? Eles estão brigando pela vaga na repescagem aí das eliminatórias da América do Sul. Mas assim, tem que ir para o jogo tranquilo, né? É altitude, cara, vai ser muito difícil, é muito complicado. 4 mil metros de altitude é muito complicado. A Bolívia, ela subiu ainda mais de onde ela jogava, né? Ela jogava em La Paz, que é 3.600 metros. Ela foi para eu esqueci o nome da cidade, mas para 4 mil metros. Então ficou ainda mais difícil para enfrentar a Bolívia lá. Mesmo assim, tem que ir pro jogo tranquilo, sabe? Tem que observar, ver quem tá melhor, quem consegue ficar melhor fisicamente ali, sem forçar demais nas corridas. E enfim, finalmente, a gente viu o torcedor ali no Maracanã, e eu acho que no geral, satisfeito com o desempenho. Não teve vaia, não teve aquela pressão, foi um torcedor que apoiou muito a seleção hoje. Gostei bastante, estou bem satisfeito, mas, de novo, é um adversário bem fraco, mas mesmo com adversários fracos, com defesa muito bem postada, sempre foi um problema. E hoje a gente viu soluções acontecendo. Numa tática que funciona, as individualidades conseguem contribuir. Numa tática que não funciona, as individualidades são as obrigações. E aí fica complicado. E hoje a gente teve tática e teve individualidade, tá certo? E é isso. Quero saber a tua opinião, se você gostou ou não do jogo do Brasil, se você achou ruim, se achou bom, se você gostou do desempenho, obviamente lembrando de novo, pela 4ª vez, é um adversário muito fraco, é o adversário mais frágil, mas mesmo assim em outros momentos o Brasil sofreu até contra eles, tá bom? Deixa sua opinião nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus, participa lá da nossa ação premiada, tá certo? O link tá aí na descrição, ou no QR Code aparecendo na sua tela, 49 centavos por número, participa que eu vou agradecer bastante, valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, valeu!